O ninho de berço realmente ajuda o bebê a dormir melhor de noite? O berço vazio não é muito grande pro bebê? O ninho realmente é seguro? O teu bebê vai dormir muito melhor se tu ver esse vídeo até o final. Mas por acaso tu realmente sabe qual é a finalidade do ninho redutor de berço? Bom, eu trouxe um aqui pra vocês e eu vou mostrar mais de pertinho e depois eu vou responder algumas dúvidas que eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre o ninho redutor de berço. Então vamos lá, pessoal. Peguei esse ninho aqui só pra dar um exemplo pra vocês. Deixa eu só abrir a caixa aqui. Basicamente, o ninho ele vai servir como uma espécie de caminha um pouco menor para o bebê. A função dele é justamente que o bebê, no caso reduzir o berço, como diz, mas ele pode ser utilizado em diversos locais, tá, pessoal? Depois eu vou citar um pouco mais com detalhes para vocês. Bom, ele vai dar uma diminuída no berço e basicamente qual é a função dele no geral, assim? É o bebê passar por sonos um pouco mais curtos assim, ter uma facilidade um pouco melhor de tirar aqueles pequenos cochilos que todo bebê tira. Então, basicamente vai ser essa espécie de caminha aqui. A gente tem também uma capa para botar nele. Vou acabar não abrindo. Na real, eu vou abrir sim. Pera aí. E o bom do ninho é que justamente pelo bebê ficar um pouco mais reduzido aqui, vai ficar mais acolhidinho, vai ficar uma espécie de cama um pouco menorzinha. Ele, principalmente para os bebês que são mais novos, que recém-nasceram e tudo mais, até os 6 meses ali mais ou menos, eles vão se sentir mais acolhidos, justamente porque ele meio que imita o tamanho do útero, ele imita a posição que o bebê ele fica no útero. Então, o bebê, ele, por mais que seja um pouco maiorzinho, ele vai se sentir acolhido como se ele estivesse no útero. Então, para os bebês que são recém-nascidos, para os bebês que, enfim, estão com dificuldades agora nos primeiros meses para dormir e tudo mais, bom, o berço, o ninho redutor, ele vai ajudar muito nisso, justamente pelo fato dele imitar a posição que o bebê fica no útero. Bom, o bebê vai ficar aqui, ó, pessoal. Tá, certo. Tu comentou que ele pode ser utilizado em diversos locais, mas em quais locais específicos ele pode ser utilizado? Bom, pessoal, na verdade, ele vai ser muito versátil, ou seja, como eu expliquei, ele serve para o bebê ele ter uma maior facilidade para tirar pequenos cochilos ali e tudo mais, mas ele também, bom, vai servir para auxiliar, por exemplo, quando tu vai colocar o bebê ali no sofá, por exemplo, ou do teu lado ali quando estiver trabalhando, quando trabalha ali em home office, por exemplo, tu quer colocar o bebê, se tu tiver uma poltrona um pouco maior, um sofazinho ali perto do local onde tu trabalha, ou teu escritório ali no home office, tu pode acabar deixando o bebê ali e, bom, ele vai servir como uma cama ali para reduzir justamente aquele local ali. O bebê ele vai ficar muito mais confortável do que se ele estivesse no sofá ali, apenas o sofá normal. Ou se, por exemplo, tu pode usar ele no carrinho de bebê, eu já vi muita gente utilizando, eu vejo muita gente utilizando, e acaba sendo muito mais confortável do que aquelas espumas que tem só no carrinho. Ou às vezes até carrinho que não tem espuma, tem só aquela capa ali pro bebê ficar ali. Tu pode acabar colocando o ninho ali justamente pro bebê ficar, às vezes até um pouco mais alto, porque tem alguns carrinhos que eles são muito grandes, eles são muito profundos ali, eles têm uma profundidade muito grande pro bebê, enfim, ir crescendo e podendo utilizar ainda. Mas tu pode acabar botando o ninho momentaneamente, agora quando o bebê é mais novo, para não ficar algo tão fundo ali, para tu conseguir ver o teu filho, para ele ficar um pouco mais alto ali, não ficar desconfortável. Então o bebê ele vai servir para, bom, mais diversos locais e vai ser muito versátil. O ninho, como eu estava falando, pessoal, ele vai auxiliar o bebê a tirar pequenos cochilos ali. Assim como a maioria dos bebês eles tiram e acabam não tirando um sono tão profundo, não ficam horas e horas dormindo. Vão ficar ali 1, 2 horas dormindo no máximo e já vão acordar para mamar, para se alimentar e tudo mais. Acordar chorando, com cólica, enfim, como todo bebê. Então, ele vai servir para esses pequenos cochilos, mas ele não vai servir para uma noite inteira de sono. Para tu aí que quer botar o teu bebê no berço ali, dormir tranquila, acordar só quando o teu bebê acordar de fato, não é tão indicado. Por que isso? Eu tenho que deixar claro para vocês, tá, pessoal, que o ninho ele não substitui de forma alguma o berço. Ele vai ser um amigo do berço, mas ele não vai substituir o berço. Pessoal, segundo a SBP, que seria a Sociedade Brasileira de Pediatria, é recomendado que durante a noite de sono do bebê, quando o bebê está sem supervisão, ou quando os pais estão capotados ali, não conseguem de tanto cansaço ficar supervisionando o bebê de vez em quando ali, é recomendado que o berço ele fique totalmente vazio, fique só o colchão e um lençol bem esticado, para não ficar com sobra ali no lençol. Mas por que isso, tá? Isso vai diminuir lá para baixo as chances de sufocamento e de síndrome da morte súbita do bebê.
Pessoal, isso é infelizmente o tipo de coisa que eu não gostaria de trazer muito para vocês, mas é um risco que realmente pode acontecer. E claro, isso não vale só pro ninho, tá, pessoal? Não é só o ninho que vai causar isso, que pode acabar causando isso. Qualquer coisa que tiver dentro do berço, durante a noite de sono, quando o bebê estiver sem supervisão, deve ser tirado. Ou seja, coberta, kit de berço, travesseirinho, urso de pelúcia, enfim, qualquer coisa que tiver dentro do berço deve ser totalmente retirada de dentro do berço. Ah, mas o meu bebê ele vai passar frio durante o inverno, enfim. Tu vai lá e tu coloca uma roupa um pouco mais quentinha, entende? Tu vai botar uma roupa que vai esquentar o teu bebê, mas não deixa de forma alguma coberta ou qualquer outra coisa dentro do berço enquanto ele estiver dormindo, durante a noite de sono do teu bebê. Isso é um aviso muito importante e, como eu disse, foi feito pela SBP, é a Sociedade Brasileira de Pediatria, então não é eu que estou falando, é uma sociedade inteira, são médicos, cientistas que fizeram estudos para chegar a essa conclusão que vão diminuir muito as chances de algum acidente poder acabar acontecendo com o teu bebê. Certo, mas por que eu vou comprar um ninho então se isso vai trazer um risco no bebê? Pessoal, como eu disse, não é o ninho em específico que vai trazer um risco para o teu bebê. É qualquer coisa que esteja dentro do berço durante o momento que o bebê está sem supervisão. Ou seja, qualquer coisinha, tipo coberta, enfim. Se tu não tiver ali, de vez em quando dá uma olhadinha, o bebê tá bem, vai dar uma olhadinha ali, não deixa nada dentro do berço. E isso eu sei que acontece, tipo, o pessoal dá uma olhadinha sempre, porque, principalmente pai de primeira viagem, um bebê que é recém-nascido ali, tem sempre alguém em volta, tem sempre alguém observando ali, tem sempre alguém, os pais ali sempre dando uma olhadinha no bebê, justamente para ver se está tudo certo, se não aconteceu nada, se o bebê não está com fome, não está chorando, enfim. Sempre tem alguém dando uma olhadinha, então não é sempre que teu bebê ele vai ficar sem supervisão, vai ser provavelmente durante a noite de sono ali que tu dá uma esvaziada no berço boa ali e não vai ter problema algum. E pessoal, o ninho ele vai ser o teu melhor amigo naqueles dias que teu bebê está com dificuldade de dormir por algum motivo, tu sempre tá embalando ele ali, ele tá já com vício no teu colo e, bom, claro, a gente cansa, pessoal, não é algo fácil. Tipo, a pessoa ela vai cansar alguma hora, vai querer fazer uma comida, vai querer ver uma TV, enfim, quer ter um momento de lazer, claro, sempre supervisionando o bebê, mas é difícil ali tu ter que passar o dia inteiro com o bebê no colo. Então o ninho ele vai ser o teu melhor amigo nesses dias que o teu bebê está com dificuldade de dormir, justamente porque, como eu disse lá no início, ele vai imitar a posição que o bebê ele fica no útero. O bebê ele vai ficar mais acolhido, vai ficar em um local menos grande, vai ficar um local um pouco menorzinho aqui. Então o bebê ele vai ficar muito mais acolhido e vai conseguir ter uma facilidade muito maior nessa questão para poder dormir. Bom, durante o vídeo todo eu citei qualidades de um, mas acabei não falando muito do berço. E pessoal, com certeza nenhum dos dois vai ganhar, vai ser como se fosse um empate, até porque cada um tem uma finalidade. Então de forma alguma o ninho ele vai substituir o berço, então vai botar ali o bebê ele sempre no ninho. E, bom, seguindo aquele puxão de orelha, sempre que tu for colocar ele no berço, o berço tem que ficar vazio. E, claro, quando ele estiver sem supervisão ali. Quando tu tiver ali em volta, quando tiver muita gente em volta, tu quer deixar o berço ali decorado, cheio de coisinha, cheio de bonequinho, de ursinho de pelúcia, tu faz o que tu quiser. Mas quando o bebê ele estiver sozinho ou estiver sem supervisão, tu estiver dormindo, dando uma descansada, é bom tu sempre deixar o berço totalmente vazio para a segurança do teu bebê. E tu aí em casa, tu sabia que o berço ele tinha que ser vazio? Eu particularmente, eu só fui descobrir quando eu fui fazer esse vídeo aqui, quando eu fui montar esse vídeo pra vocês, que eu fui dar uma pesquisada e tudo mais. Até porque toda casa que eu ia, que tinha um bebê recém-nascido e tudo mais, o berço é cheio de coisinha, de kit berço e decoração e força de ursinho assim em volta do bebê e tudo mais. Então eu nunca pensei que fosse algum problema. Mas como eu disse, não é coisa da minha cabeça, não é algo que eu tô falando da boca para fora pra vocês. É um conselho da Associação Brasileira de Pediatria. Não é pouca coisa, pessoal. É uma associação toda com cientistas, com médicos e tudo mais. Então deixa aí nos comentários se vocês já sabiam isso e se vocês tiverem alguma dica pro pessoal para deixar o berço um pouco mais bonitinho, mesmo vazio. Bom, acho que vocês vão ajudar bastante o pessoal que quer deixar o berço bonito, quer deixar uma estética bonitinha, mas agora, bom, o berço ele vai ficar totalmente vazio, tá, pessoal? Deixem isso na cabeça de vocês, não deixa nada no berço enquanto o bebê estiver durante a noite de sono dele.